Queridos, eu estive pensando sobre o que é falar com os irmãos no último dia, né? Deixa eu abrir a minha bolsa aqui, você me ajuda, Márcio? É esse aqui, ó. Me ajuda aí que ela... Aê, valeu. Deixa eu pegar aqui esses dois, obrigado. Estive pensando sobre o que é meditar com os irmãos nesse último dia, né? Especial. E nós intitulamos, né, o nosso tema para hoje como sendo, quem lembra, quem esteve ontem, que eu só falei ontem, né? Quem lembra o tema de hoje, o último tema? A família de Deus. Amém? Ao longo da semana nós aprendemos grandes lições, aprendemos que nós precisamos enriquecer a personalidade, aprendemos e que Deus ensina isso, Ele pedirá contas dos talentos que nos dá. Nós aprendemos que para uma família ser bem estruturada, é ideal que logo no início, no casal de namorados, seja dirigido, orientado por Deus. E nós vimos no domingo o que os namorados, né, o que os jovens precisam pensar antes de tomar o passo tão importante, o segundo mais importante da vida. O primeiro é aceitar a Jesus, como o nosso irmão está fazendo, não é? Eu esqueci o nome do irmão, Edmilson, né? O irmão Edmilson hoje, oficialmente, mostra para nós que ele tomou a decisão mais importante da vida. A segunda mais importante da existência humana é o casamento. E por isso nossos jovens precisam de uma boa orientação, precisam saber o que Deus pede deles, e isso foi o que nós vimos domingo. Se você é jovem e não veio domingo, né? Rapaz, você perdeu. Mas tem gente que veio e tem boas notícias para te passar, não é? Nós aprendemos também que há a necessidade de cada um, isso se eu não me engano foi na terça, cada um estar no seu quadrado no ambiente familiar, lembram? Né? Cada um no seu quadrado, né? O pai precisa assumir a sua responsabilidade, que hoje está cada vez mais deixada, é ou não é assim? Quantas mães solteiras temos no estado de São Paulo, no Brasil, na igreja? O que está acontecendo com a paternidade, não é? Nós aprendemos, portanto, que o pai ele precisa assumir o seu papel de homem, líder da família, não é, chefe da casa, responsável pelo sustento da mesma, não é? Nós aprendemos que a mãe é a auxiliadora, a esposa, é aquela que traz alegria para casa, não é, que abençoa e os filhos a elogiam. O marido também, nós lemos Provérbios 31. Nós aprendemos que a educação cristã ela tem fundamentos, e isso foi, se eu não me engano, na quarta-feira, né? A educação cristã tem fundamentos e é preciso segui-los se desejamos ter filhos bem direcionados, pessoas de bem na sociedade. E eu lembro que eu disse que ainda que nós façamos tudo, pode ser que dê errado. Então, antes falhar pelo excesso, não é? Do que pecar por negligência, não é? Então, nós temos toda a direção dada por Deus na Bíblia Sagrada, nos livros, Orientação da Criança, o Lar Adventista, a Ciência do Bom Viver, Fundamentos da Educação Cristã, não é? Conselhos aos pais, professores e estudantes. Queridos, quanta coisa, não é? Não há desculpa para não agir mais coerentemente no quesito educação. É ou não é verdade? Com tanta literatura, não é? Nós aprendemos ontem que há uma única solução para as crises familiares. Sejam elas de caráter externo, aquelas que nós não esperamos e que nos surpreendem, ou seja uma morte na família, seja, não é, um acidente, uma fatalidade qualquer, nós
como é surpresa, não estamos preparados. E essas crises vêm. E eu comentei um pouquinho ontem do que aconteceu lá em casa, quando meu pai morreu, não é? Nós fomos catar papelão, não é? Minha mãe nunca trabalhou para cuidar da gente. Nós depois fomos para a feira vender roupa usada, não é? Saíamos às 5, deixávamos a minha mãe na feira, eu e o meu irmão, íamos para a escola, depois voltávamos para a feira, pegávamos ela e naquele carrinho de catar papelão, nós levávamos as roupas para casa, não é? E a crise veio, meu pai morreu, a crise veio. Nós vimos ontem também que há crises que são internas e que a solução, tanto para as externas quanto para as internas, é Jesus Cristo, não é? Jesus, no momento da crise familiar de Lázaro, quando ele morreu, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, amém? Para as crises que vêm de fora, Jesus é a solução nossa, amém? Ele é a ressurreição e a vida. Para as crises internas, às vezes aparece um adultério, e eu comentei que eu conheci a história de um casal em que a esposa grávida descobriu isso do marido. E como foi aquela gravidez, não é? A crise às vezes é interna, é provocada por um membro da família, às vezes um filho drogado, um filho ou uma filha que torna-se homossexual e o pai cristão, a mãe cristã não aceita, não é? Às vezes um adultério, não é? Briga entre irmãos, não é? Às vezes a crise é interna. Qual é a solução? Jesus Cristo. Ele disse para a mulher adúltera, nós vimos ontem, vai e não peques mais. Jesus Cristo é a solução porque Ele traz o perdão verdadeiro, amém? Ele pode nos habilitar pelo Espírito Santo a perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo sendo da família, e trazer paz ao nosso coração, amém? Então olha só quantas coisas preciosas nós vimos. Jesus é a resposta. Hoje, portanto, pensei, vamos falar da família de Deus, né? E eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Abre aí sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5. Esta, diferente de muitas, é uma igreja desbravadora, e desbravadores acham rápido os textos, né? Então, talvez, enquanto eu estou procurando, alguém já achou, né? Eclesiastes capítulo 5, que eu vou falando e acabo não achando às vezes, né? Eu vou falando e os irmãos acham e ficam olhando para mim e eu não achei. Eclesiastes capítulo 5, amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos? A palavra da verdade diz assim no verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que, irmãos? Oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está onde, irmãos? E nós? Na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Onde? Na casa de Deus, né? Nós lemos aí. Olha o verso seguinte, o verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, tolas, não é? Imprudentes. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Olha o verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Até aí. Adolfo, eu estou esperando uma palavra, né, mais branda nessa sexta-feira, final de semana de oração, né? Você falou que ia falar da família de Deus e já começa com um puxão de orelha. Deus falando, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Por que eu estou lendo esse texto com os irmãos? É final de semana de oração,
nós aprendemos grandes lições, não aprendemos? Há a necessidade de nós decidirmos aceitá-las em nossa vida prática ou não. Ou seja, há a necessidade de tomarmos um posicionamento, uma resolução diante de Deus hoje, porque Ele deseja que nossas famílias sejam felizes hoje. Amém? Adolfo, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu queria fazer um voto com vocês. E diante de Deus. Então é coisa séria, não é? Nós lemos. E esse voto está no livro Orientação da Criança, irmãos. Que livro fantástico. Eu não sei se você já leu. Eu já li algumas partes, não todo. Mas que livro especial. O Márcio, acho que como ele é eficiente, ele já está procurando o texto ali. Mas, Márcio, pode ficar tranquilo, viu? Que eu vou pedir para os irmãos repetirem o que eu ler. Então, se eu projetar na tela, todo mundo vai ler antes de mim, né? Então, fica tranquilinho aí, viu, Márcio? Cadê meu livro? Aqui, ó. Orientação da Criança. Eu gostaria de apenas aqueles que, de uma maneira não precipitada ou por atender ao apelo do pregador, mas aqueles que desejam mesmo ter uma família renovada depois dessa semana, né? Aqueles que realmente desejam ser pessoas melhores em casa, esses vão fazer esse voto. Amém? E a nossa família, a partir de hoje, vai ser diferente. Porque diante de Deus estamos assumindo um compromisso especial. Amém? Para ficar bem, ainda mais solene do que o pregador já fez parecer ser, né? Porque é mesmo. Eu vou pedir para que a igreja, aqueles que desejam fazer o voto, se coloquem em pé. E nós vamos fazer diante de Deus esse voto pela restauração ou manutenção da espiritualidade de nossas famílias. Amém? Aquele que deseja, fica em pé. E quando eu falar que os irmãos podem repetir, os irmãos irão repetir. Amém? Se você depois quiser ler na íntegra, ter o texto, sabe o que você faz? Você está vendo qual é o livro que eu estou usando. Não é o encadernado. Então a paginação vai ser diferente, tá bom? A paginação do encadernado está apontado aqui a página 548, tá? No meu é a 381. Então, lembra desse detalhe. O capítulo chama Relação entre o Lar e a Igreja. Aí fica mais fácil para você encontrar, tá? Quando eu autorizar, repita, seu voto diante de Deus. A verdade é pura e imaculada. Permitam que ela habite no coração. Que a determinação de cada membro da família seja, e agora você repetirá: serei cristão, pois na escola terrestre devo formar um caráter que me permita entrar na escola mais elevada do céu. Devo fazer aos outros o que desejo que façam a mim. Pois somente aqueles que revelam a Cristo neste mundo poderão entrar nas cortes celestiais. Amém? Que Deus abençoe a cada família representada. Amém? Lembre-se, a partir de hoje, em todo mês de maio, se eu não me engano é no dia 15 ou 16, é o Dia Internacional da Família. E me passou despercebido nessa semana, porque é a semana do dia 15, né? O dia 15 mesmo, né? Dia Internacional da Família. Lembre-se, a partir de hoje, na Semana da Família Mundial, eu fiz um voto com Deus. Que eu vou ser um cristão, vou aprender na escola de Cristo e vou fazer, primeiramente em casa, aquilo que eu desejo que façam a mim. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração? Senhor grande Deus,
nós entregamos a Ti agora, não a vida das nossas famílias, mas a nossa particular. Nós queremos ser um exemplo aqui na terra e para os nossos familiares. Essa história, Senhor, de que santo de casa não faz milagre, nós não aceitamos isso, porque Noé entrou na arca com os seus. Pai querido, ajude-nos para que nós possamos entrar nas cortes celestiais com os nossos. Que nós possamos restaurar a nossa família com a ajuda do Espírito Santo. E que esse voto a Deus seja cumprido em nossas vidas. É o que nós oramos por Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, já eu vou chamar o irmão Edivaldo, que tem uma participação especial, e o pastor, já. Mas antes, depois desse voto, eu queria meditar com você em uma passagem bíblica, amém? Abre rapidamente sua Bíblia em Lucas, lá no primeiro capítulo. Lucas, capítulo 1. Lucas, o capítulo, é o capítulo 1. Nós vamos ler juntos o verso de número, deixa eu só para eu não pular aqui, legal, o verso 26, amém? Lucas 1, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Até aí. Nós estamos lendo o prenúncio do nascimento de Jesus. Aquele que criou esse planeta, né? Aquele que criou a natureza, tudo o que há nesse mundo, no universo, foi criado pela palavra de Jesus. Esse, portanto, é Deus eterno, desde a eternidade e para a eternidade. Esse é o nosso Deus. Só que houve um momento da história humana em que o resgate dela dependia de uma intervenção plenamente divina. Seria a morte, né, propiciatória de Jesus. Onde começou o milagre da redenção, efetivamente? Eu digo para você, em uma família. Deus escolheu uma família para começar o milagre da redenção do mundo. Amém? A família de Maria, de José. A partir daquele anúncio, esse casal simples, pobre, passou a tornar-se para a eternidade a família de Deus. Queridos irmãos, Jesus, o Rei do Universo, veio habitar entre uma família. Olha que bênção, que privilégio. O anjo disse: você achou graça diante de Deus. Passaram-se os anos, Lucas capítulo 2 fala que Jesus era uma criança excepcional, não é? Que ele crescia em estatura, graça, diante de todo mundo.
E um pouco mais para frente, Lucas narra o ministério, João narra, Marcos, Mateus narram os grandes feitos de Jesus. Em certa vez, aproximaram-se os discípulos e disseram: Senhor, a tua família está aí. Lembram? E o que Jesus respondeu, irmãos? A minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Adolfo, o que você está querendo dizer com isso? Irmãos, o milagre da redenção começou numa família. E vai terminar assim também. Amém? Para a honra e glória de Deus, que termine assim em todas as famílias aqui representadas. Amém? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: a minha família são vocês que desejam fazer a vontade de Deus. Deixa eu perguntar aqui, é uma pergunta que eu sei a resposta, mas a igreja do Jardim dos Ipês quer fazer a vontade de Deus? Irmão, o Espírito Santo vai te habilitar para fazer isso em sua casa, na escola, na universidade, Ele vai habilitar. E ao fazer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe? Eles estão mexendo ali para não ficar água quente só em cima, tá bom, irmãos? Então, né, ó, agora que já sabem, né? Podem olhar para mim, tá bom? Queridos, sabe o que Jesus está falando em outras palavras aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó: é privilégio seu fazer parte da minha família. Uma outra pergunta que eu já sei a resposta: você quer fazer parte da família de Deus? Sim. Sabe como isso vai acontecer? Quando você se render à vontade dele. Amém? E aí sua família vai ser outra. Eu não tenho muito o que dizer. É isso. Renda-se a Jesus e vai dar certo. Amém? Ele vai te dar paciência quando você precisar. Vai te dar coragem quando você precisar tomar uma decisão firme, que machuca o coração, mas precisa ser tomada. Ele vai te ajudar em tudo. Se você hoje decidir fazer parte da família de Deus. Porque Ele já te aceitou como família. É só fazer a vontade de Deus. Amém? Querido, que Deus abençoe os irmãos. Que Deus nos abençoe. E que apesar das tribulações que temos passado em nossas casas, que nós possamos, quando Jesus voltar, estar em pé, não escondidos, para vivermos a eternidade com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o meu desejo, a minha oração, nesse final de semana de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim. Esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei
Pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Oh, Me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como da primeira vez. porque me ama, Porque me